mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus, teu caminho é melhor do que o meu, tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim, e mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim, o teu melhor está por vir, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Graça e paz, queridos irmãos. Uma boa noite a todos. Desejo que estejam todos em paz, todos na presença do nosso Deus. Que na sua casa esteja tudo bem, que tenha pão sobre sua mesa, que tenha paz sobre seus familiares, saúde sobre a vida de cada um de vocês. É tudo que eu desejo para você nesta noite. E nós vamos aproveitar esse tempinho, esse momento aqui em culto de adoração, de gratidão ao nosso Deus, para que possamos orar, possamos adorar o Senhor e aprender um pouco mais acerca da palavra do Senhor. E gostaria já de começar orando, que pudéssemos orar agradecendo ao Senhor por tantas bênçãos, porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de cada um de nós, nos guardado. Eu tenho certeza que aí na sua casa você tem muitos e muitos motivos para agradecer ao Senhor. Então que possamos fazer isso juntos nesse momento. Oremos. Senhor Deus que está nos céus, toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo louvor seja dado a Ti, Senhor. O Senhor que é o único que merece, ó Pai. O Senhor que é o dono dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. O Senhor que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Sinta-se, ó Deus, adorado neste momento pelo Teu povo, Senhor Deus. Sinta-se amado, Senhor Deus, nesse momento pelo Teu povo, ó Deus. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, pela Tua fidelidade em nossas vidas. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel, independente, ó Deus, da nossa fidelidade ou não. Queremos Te agradecer porque o Senhor tem suprido a necessidade do Teu povo, Senhor. Tem livrado o Teu povo do mal, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem derramado o Teu amor e a Tua graça sobre nossos lares, sobre nossas famílias, Senhor. Pai, quero nesse momento dedicar a Ti esse culto de adoração e louvor a Ti, ó Pai. Quero Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de Te servir. E quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor se faça presente no lar de cada irmão, Senhor, nesse momento. Que cada um possa sentir nesse momento a Tua paz, que excede todo o entendimento. Possa sentir a Tua presença, Senhor Deus, e a diferença que faz a Tua presença no lar. Senhor Deus, nos orienta em tudo. E que tudo que venha acontecer aqui nesta noite seja para a Tua honra e a Tua glória, Senhor Deus. Que, ó Deus, essa palavra possa chegar nos corações aflitos, Senhor. Nas pessoas que estão necessitando, Senhor Deus, de um amparo, Senhor Deus, de um consolo. Que essa palavra, essas orações, esse louvor, Senhor Deus, possa chegar no coração das pessoas que estão sofrendo, que estão enlutadas, Senhor Deus. Cuida de todas as pessoas, Senhor Deus. Livra-nos do mal. Senhor Deus, com cada irmão nesse momento, prepara os nossos corações para a Tua palavra e fala conosco conforme seja a Tua vontade.
É em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos e louvamos o teu nome. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Eu fico muito feliz de poder fazer esse trabalho, de poder compartilhar um pouquinho com os irmãos do louvor e dos estudos bíblicos que eu faço. E assim, fico um pouco nervosa, confesso. Erro algumas coisas aqui, esqueço algumas coisas, mas que peço ao Senhor que o pouquinho que eu puder fazer aqui possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que estão assistindo. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos começar lendo um texto maravilhoso, uma leitura linda que está em Isaías 6. Peço aos irmãos que peguem as suas Bíblias, peguem a sua Bíblia. Nesse momento, vou aguardar um pouquinho para dar tempo você pegar a Bíblia e você acompanhar essa leitura linda que mostra a glória do nosso Deus, quão grandiosa é a glória do Senhor. Então vá lá, pegue sua Bíblia, vamos ler o texto que está em Isaías 6. Eu amo esse texto, sempre leio esse texto. E cada vez que eu leio, o Senhor fala algo diferente comigo. O Senhor me mostra algo diferente nessa leitura. É uma leitura linda, de uma beleza que mostra a você o quão grandioso, o quão rei, o quão majestade é o nosso Deus. E a leitura diz o seguinte, nós vamos ler até o versículo 8, certo? Do 1 ao 8. Isaías 6. Pegue sua Bíblia aí e acompanhe a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. E as asas, com suas asas, cobriam os seus rostos. Com 2 asas cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moviam à voz do que chamava, do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois sou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com uma brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, que leitura linda, não é não? A leitura que mostra a grandiosidade, a majestade do nosso Deus, o quão grande é a glória do nosso Deus, e aqueles serafins voando sobre o Senhor e cantando: Santo, Santo, Santo ao Senhor dos exércitos. Irmãos, que coisa mais linda. Eu fico imaginando, eu fico lendo e a minha mente vai voando, imaginando aquela cena. Deve ser uma coisa impressionante. Então, o que eu acho mais interessante nessa leitura é que Isaías, ele recebeu uma missão de Deus, né? Quando Deus perguntou a ele a quem ele enviar. Mas antes disso, ele confessou o pecado dele. Antes disso, ele falou assim: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Então, irmãos, nesse momento, Isaías ele confessou o seu pecado. Ele confessou e Deus perdoou os pecados dele. Naquele momento em que o anjo tocou os lábios dele com uma brasa e disse: Eis que tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada. Então, irmãos, antes de ele ser enviado, antes ele confessou os pecados e Deus curou ele de todo esse pecado. Nós possamos, irmãos, nesse momento, confessar ao nosso Deus os nossos pecados, os nossos erros, e nos entregar ao nosso Senhor e dizer ao Senhor: estamos aqui, Senhor, envia-me a mim,
para a tua obra, para abençoar as pessoas, para cuidar das pessoas. E Deus, irmãos, com certeza será fiel e justo para receber a nossa sinceridade, o nosso coração quebrantado e nos perdoar dos nossos pecados e também nos enviar para a missão que Ele tem para cada um de nós. Amém? Essa leitura é linda, sempre me abençoa essa leitura, eu gosto muito dela. Irmãos, e nós temos muitos motivos de oração, né? Temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, temos muitos pedidos de oração, com certeza aí no seu lar também você tem. Nós temos familiares, alguns perto, alguns distantes, e nós precisamos orar por esses familiares, orar para que o Senhor possa suprir suas necessidades físicas, materiais, mas também espirituais, né? Emocionais especialmente. E nós vamos estar orando com esse propósito nesse momento. Então, coloque diante do Senhor aí as suas razões de oração, as suas famílias, coloque aí seus lares, né? Suas situações, e com certeza o Senhor já conhece e vai ouvir, sondar o nosso coração e nos ouvir. Oremos. Amado Deus e Pai que está nos céus, te louvamos na beleza da tua santidade. Senhor, nesse momento nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Assim, ó Deus, como Isaías naquele momento, ó Pai, reconheceu os seus pecados. E, ó Deus, o Senhor tocou os lábios dele com uma brasa e o purificou daqueles pecados, Senhor Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor toque em nós nesse momento, Pai. Naquele lugar, Senhor Deus, naquela situação em que nós temos errado contra Ti. Te pedimos que o Senhor, ó Deus, nos purifique, Senhor Deus, nos limpe, Senhor Deus. Que o Senhor, ó Deus, nos perdoe pelos nossos pecados, Pai, pelas vezes que nós temos envergonhado Teu Evangelho, pelas vezes, ó Deus, que nós temos agido contra a Tua vontade, Senhor Deus. Muitas vezes, ó Deus, temos pensamentos maldosos, desejo de vingança. Senhor Deus, eu não sei qual a situação do coração de cada irmão, Pai, mas o Senhor os conhece. E eu te peço que o Senhor sonde os nossos corações, ó Pai, e que o Senhor retire dos nossos corações todas as coisas que têm desagradado a Ti, as coisas que têm envergonhado ao Senhor, as coisas, ó Deus, que têm entristecido o seu coração, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Também quero colocar diante de Ti, Pai amado, todas as pessoas, Senhor Deus, nossos familiares, Senhor Deus, nossos lares, os esposos, as esposas, Senhor Deus, os filhos, Pai, os líderes da igreja, Pai amado, nosso pastor, sua família, Senhor Deus. Senhor Deus, com cada um de nós, Pai, suprindo nossas necessidades, ó Deus, não só físicas e materiais, Pai, mas espirituais, Senhor Deus. Suprindo nossas necessidades emocionais, Senhor Deus, afastando dos nossos lares, da nossa cabeça, da nossa mente, Senhor Deus, aquelas tristezas, Senhor Deus, que não são da Tua vontade, Pai, pensamentos tristes, Senhor Deus, pensamentos, ó Deus, negativos, desses momentos de angústia que nós vivemos, Senhor Deus, que o Senhor possa limpar os nossos corações, Senhor Deus, que nós possamos olhar para a cruz de Cristo e sentir alegria, Pai, porque Cristo é a nossa alegria, Senhor Deus. Nossa alegria, nossa felicidade não é para depender de mais nada que não seja do nosso Senhor Jesus, Pai. Não deve depender, ó Deus, dos governantes. Nossa alegria não depende do nosso cônjuge, ó Deus. Nossa alegria não depende, ó Deus, de igreja. Nossa alegria, Pai, não depende da nossa conta bancária. Não depende dos nossos diplomas, Senhor Deus. A nossa alegria, Pai, depende do Senhor Jesus, que deu a vida por cada um de nós naquela cruz, Pai. Essa é a nossa verdadeira alegria, Pai. Que nós possamos, ó Deus, nos contentar, Senhor Deus, com a alegria de ter nosso Senhor Jesus como Salvador. E que, ó Deus, Ele venha a ser suficiente em nossas vidas, Senhor Deus. Que a Tua palavra seja suficiente em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nosso Deus seja suficiente em nossas vidas, ó Pai. Porque a Tua palavra é viva e eficaz. Porque o Teu perdão é suficiente para nós, ó Deus. E nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta oportunidade, Pai. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, a colocar a verdadeira alegria, a verdadeira paz que excede todo o entendimento em nossos corações, ó Deus. E que nós não venhamos, ó Deus, a nos angustiarmos, Senhor Deus, por situações que dependem de homens, Senhor Deus. De homens falhos, Senhor Deus. Oh, Pai amado, obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos deu esse entendimento nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, continua cuidando de nós, continua cuidando dos nossos lares, mas em especial, continua
continua cuidando do nosso coração, Pai. Que nós possamos estar sempre pertinho de Ti, Senhor Deus, nos lembrando dos Teus ensinamentos em todos os momentos, Senhor Deus. A cada vez que precisamos sair de casa, a cada vez que precisamos ir a um supermercado, que precisamos resolver uma situação, que precisamos dialogar com um irmão, Senhor Deus, que nós possamos estar atentos aos Teus ensinamentos para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós Te oramos e agradecemos para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, que vive e reina hoje para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, glória a Deus que o Senhor nos deu esse entendimento, Senhor Deus, nesse momento. A nossa alegria não depende de ninguém, de homens, irmãos, de homens falhos, de pessoas errantes, de governantes. Nossa alegria não depende de situação de saúde, de médico, de conta bancária, de nada disso, irmãos. A nossa alegria está naquela cruz, no dia que o Senhor Jesus se entregou por nós e nos salvou do inferno. Nós devemos nos alegrar por isso, irmãos, porque através do sacrifício de Deus, de Jesus, o véu foi rasgado e nós temos acesso livre ao nosso Senhor, irmãos. Vamos dar glória a Deus por isso, porque o nosso Deus é fiel e tem feito, Senhor, maravilhas no meio do teu povo. Glória a Deus por isso, irmãos. Que coisa boa o Senhor nos dá esse entendimento nesse momento. A nossa alegria está em Jesus e não nos homens. Irmãos, vamos fazer mais uma leitura. Só escolhi leituras lindas hoje. Porque tem algumas leituras que elas são mais... assim, elas exortam mais, não é? Mas eu escolhi aqui tanta leitura linda que fala tanto de fé e de amor, e eu acho que hoje eu estou mais romântica, eu acho que é por isso, estou romântica hoje. E eu escolhi aqui uma leitura, irmãos, que está muito conhecida por todos vocês, uma leitura muito linda, que está em 1 Coríntios 13. Abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 13, para a gente fazer essa leitura juntos. Nós vamos ler do 1 ao 8. Nós vamos ler 1 Coríntios do 1 ao 8, tá certo, irmãos? Abra sua Bíblia aí, para que nós possamos fazer essa leitura juntos. É uma leitura linda, já existem músicas com essa leitura, com esse texto, né? O apóstolo Paulo estava ali inspirado naquele dia que escreveu esse texto, como sempre ele esteve, mas um texto lindo, que vai nos dar uma alegria realmente, vai vivificar o nosso amor. Vamos ler então. O texto diz o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e ainda que tivesse amor, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Irmãos, e assim, a coisa mais linda que eu acho nesse texto é que ele nos mostra que, independente do sacrifício que você venha fazer, se não tiver amor, realmente de nada se aproveita. E quantas vezes nós vemos pessoas fazendo tantas ações, agora mesmo nesse momento na internet a gente vê tantas pessoas fazendo ações de caridade, né, e doações, tanta coisa as pessoas estão fazendo por pura vaidade. Por pura vaidade, eles dão com uma mão e filmam com a outra. E a gente sabe, irmãos, que a vontade de Deus não é que a gente venha se gloriar pelas nossas obras. A própria palavra diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Irmãos, as nossas obras,
se for sem amor, se for por vaidade, se for por benefício próprio, de nada adianta. De nada adianta você fazer caridade, de nada adianta ajudar os pobres, entregar o seu próprio corpo para ser queimado, por pura vaidade, fazer com uma mão e filmar com a outra para postar em rede social. Isso aí para Deus de nada se aproveita. Né? Que nós possamos ter essa consciência, irmãos, que especialmente, certa vez eu vi uma frase que dizia o seguinte, que o bem, que o barulho não faz bem, mas que o bem não faz barulho. Quando a gente quer fazer o bem, irmãos, a gente não precisa colocar numa rádio, colocar no jornal, colocar numa mídia, né? Que a gente possa ter essa consciência de que quando a gente faz o bem, na verdade não é nós que estamos fazendo, é Deus que está fazendo através de nós. Porque, irmãos, bem nenhum provém do homem. Bem nenhum provém do homem. O homem é falho, o homem pecador, errante. O bem, todo o bem procede do nosso Deus. Nós somos incapazes de fazer o bem, irmãos. Todo o bem provém do nosso Deus. Amém? Então, que possamos ter essa consciência de que todas as coisas são válidas quando existe amor, quando é feito por amor. Linda, muito linda essa palavra. Também quero orar nesse momento. Nós vamos orar por os profissionais de saúde. Todos os profissionais, irmãos, tem muita gente orando pelos profissionais. Sempre que eu assisto lives de outras igrejas, de pessoas que fazem em casa, mesmo as pessoas têm orado pelos profissionais, e eu acredito que são essas orações que têm sustentado essas pessoas. Essas pessoas estão sendo sustentadas pelas orações do povo de Deus. O Senhor tem suprido as necessidades, né? Eu tenho visto pessoas, às vezes dizem que um determinado hospital não está atendendo por falta de materiais. No outro dia os materiais chegam lá. Irmãos, Deus tem feito a parte dele, Deus tem cuidado do povo, Deus tem enviado os materiais necessários, os recursos necessários. Deus tem cuidado do povo, irmãos. E a palavra de hoje nós vamos compreender um pouco, nós vamos refletir um pouco acerca das coisas que estão acontecendo e se é da vontade de Deus que isso aconteça, se é da vontade de Deus que as coisas ruins parem no meio do caminho ou que elas cheguem realmente até o final. A gente vai compreender um pouquinho disso daqui a pouco no estudo que a gente vai fazer aqui juntos, certo? Mas nós vamos orar nesse momento sim, para que Deus possa estar suprindo as necessidades. Oremos. Santo Deus e Pai que está nos céus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Queremos, ó Deus, te agradecer nesse momento pelas vidas, Senhor Deus, de todas as pessoas que estão trabalhando nesse momento, Senhor. Todos os profissionais de saúde, Pai, os profissionais de segurança, Senhor Deus, os profissionais do comércio que está aberto, Pai, dos supermercados, das farmácias, Senhor Deus. Queremos te agradecer pela vida de todas essas pessoas, ó Pai, porque em meio a tantas situações difíceis, o Senhor tem levantado homens e mulheres corajosos, Senhor, que têm aberto mão do seu conforto, da sua segurança e têm se arriscado, Senhor Deus, para cuidar das pessoas sofridas, Pai. Senhor, eu quero te pedir nesse momento por cada médico, por cada enfermeiro, por cada profissional dentro de um hospital, por cada pessoa que está por trás daqueles caixas de supermercado, por cada policial dentro das viaturas, Senhor Deus, por cada pessoa nas ambulâncias, Senhor Deus, pelo corpo de bombeiros, Pai, pelos garis que têm feito o trabalho deles com tanta alegria, Senhor Deus. Ó Pai amado, que o Senhor venha suprir as necessidades dessas pessoas, Senhor Deus, que o Senhor venha livrar cada um do mal, Pai amado. Ó Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, nesse momento, te entregar, ó Deus, todas as pessoas que estão à frente da administração da saúde desse país, Senhor Deus, na tomada de decisões, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria, Senhor Deus, Deus, honestidade na administração dos recursos, Pai amado, que as pessoas venham a ter consciência, ó Deus, que os recursos estão ali não para seu próprio bem, mas para o bem de todo o povo, Pai amado. Ó Senhor Jesus, ser com cada um de nós, Senhor. Que, ó Deus, o Senhor venha abrir as portas, Senhor Deus, dos tratamentos de saúde, Pai. Dos tratamentos que as pessoas estão necessitando nesse momento, Senhor Deus. Não só relacionado à pandemia, Senhor Deus, mas a todas as outras doenças, ó Deus, que as pessoas têm enfrentado, Pai. Nós sabemos que existem pessoas enfrentando tratamentos de câncer, de tuberculose, Senhor. Tratamentos longos, Senhor Deus, e que essas pessoas têm sentido dificuldade, Pai, em encontrar os médicos, encontrar os exames, Senhor. E eu te peço, ó Deus, que nesse momento o Senhor abra as portas, Pai, para essas pessoas, porque eles também precisam ser tratados, também precisam ser curados, Senhor.
ó Deus amado, mas acima de todas as coisas, eu te peço que o Senhor cumpra a tua vontade em nossas vidas. Que a tua vontade, ó Deus, que é perfeita, boa e agradável, prevaleça sobre a nossa, Senhor. A nossa, Senhor, função, a nossa obrigação é de te apresentar a nossa, mas também de entender que a tua é muito melhor do que a nossa, Pai. É em nome de Jesus que te oramos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos fazer mais um louvor a nosso Deus. Na semana passada eu tentei cantar uma música aqui, só que eu esqueci a letra. Eu esqueci a letra e hoje já coloquei ela aqui para eu não esquecer. E vou tentar cantar. E os irmãos cantam e acompanham aí comigo para a gente louvar o nosso Deus. A canção é Aquieta Minha Alma.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Eu gostaria nesse momento da gente fizesse uma reflexão acerca de um texto que está em João, capítulo 11, um texto muito conhecido. Todos os irmãos conhecem esse texto de cima a baixo, tenho certeza. O texto em que Lázaro pediram para chamar Jesus porque Lázaro estava doente. Os irmãos conhecem bem a história. E Jesus dias até chegar na casa de Lázaro, e quando chega lá, Lázaro já está morto. E, irmãos, para muitos de nós com certeza teríamos agido como Marta e Maria, né? No meio daquele desespero em que elas estavam passando, seu irmão morreu, que era amigo de Jesus. A palavra diz que Jesus era amigo dele, ficou triste com a morte dele, chorou por causa disso, né? Mas nós vimos que no final o nome do Senhor foi glorificado através daquele momento, através daquela dificuldade que eles passaram. Não é verdade? Então, eu chamo os irmãos para nós possamos fazer uma meditação através desse texto. Abra sua Bíblia aí, por favor, em João capítulo 11. Texto muito conhecido, o pastor está online, aí também está assistindo pastor Pedro Guerra, pastor Gerson. Podem me ajudar, irmãos, aí é uma responsabilidade muito grande, irmãos, trazer uma palavra, uma meditação com duas pessoas com tanta sabedoria, como o pastor Gerson e o pastor Pedro, que estão aí assistindo também, acompanhando. Então, se os irmãos tiverem alguma ressalva, alguma coisa para acrescentar na mensagem, podem falar também, irmãos, aí que com certeza eu vou citar aqui o que os irmãos estão, no assunto que os irmãos estão tocando, certo? Nós vamos começar lendo o texto, né? O texto está em João 11, irmãos, e nós vamos ler até o 4. Nós vamos ler até o 4, certo? Por enquanto. Depois a gente vai ler mais alguns versículos, mas por enquanto nós vamos ler até o 4. A palavra diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã, de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Nós vamos ler mais, irmãos, daqui a pouco, mais desse texto. Mas eu gostaria só de fazer uma pergunta. Se tem alguns momentos da nossa vida que a gente tem uma sensação de que Jesus está demorando, com a solução da nossa angústia, do nosso problema, da situação que a gente passa. Nós, irmãos, com certeza temos inúmeros sofrimentos, inúmeras angústias, inúmeros momentos, situações que nos preocupamos. Isso é natural, irmãos. Nós estamos no mundo, e o mundo a gente vai ter aflições mesmo. É natural que essas coisas aconteçam, né? Que a gente passe por momentos de doença, momentos de violência, de assalto. Hoje à tarde nós recebemos a notícia que, próximo aqui à minha casa, uns 2 quarteirões de distância, uma senhora estava no seu comércio e recebeu um tiro e morreu, né? Agora à tarde. Então, essas coisas, irmãos, acontecem mesmo, né? Quando a gente está no mundo, a gente está no mundo tendo aflições a todo momento. Ninguém está livre disso, né? O povo de Deus passa por sofrimento também, passa por situações difíceis, né? Os pastores passam. Jesus passou, irmãos, e nós vamos passar também. Nós temos que ter a consciência de que no final o nome do nosso Deus há de ser glorificado pelas nossas angústias, pelos nossos sofrimentos, pelas situações difíceis que a gente passa. E temos que ter a certeza de que em todas as situações Deus está ao nosso lado, certo?
Mas a gente sente mesmo a sensação de que Deus está demorando. Às vezes a gente está com uma situação, a gente ora, pede ao Senhor uma solução e a gente não vê nada acontecer, né? A gente não vê a situação ser resolvida, a solução chegar. Muitas vezes não depende de nós, com certeza, porque aquilo que está ao nosso alcance a gente vai e faz. Às vezes até sem pedir orientação a Deus, mas a gente faz, né? Mas a gente fica com aquela sensação de que realmente Deus está demorando, Jesus está demorando. E eu gostaria de trazer uma reflexão em cima de uma frase que pode lhe trazer um pouco de alívio. A frase diz o seguinte: Jesus não te esqueceu. Jesus não te esqueceu, irmão. Pode ter certeza disso. Porque independente do que você está passando, independente da situação, da sua pressa, mas Jesus não te esqueceu. E há um propósito, tanto para a sua situação, quanto para a demora de Cristo. Certo? E nós vamos conversar aqui um pouco acerca disso, né? O texto diz que pediram para avisar a Jesus que Lázaro estava doente, né? E o texto diz que Jesus amava Lázaro. Diz, olha, aquele que tu amas está doente, né? E ouvindo isso, Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aí o 5 diz o seguinte: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Irmão, se a gente está no nosso trabalho e recebe uma ligação da escola dizendo que nosso filho está enfermo, o que a gente faz? Imediatamente a gente vai embora buscar o nosso filho, não é não? A gente recebe uma ligação com nossa mãe, nossa irmã, alguém que depende de nós especialmente, está precisando, a gente vai correndo buscar. A gente não diz, daqui a 2 dias eu vou, né? A gente vive num mundo, num momento em que a gente é muito imediatista. Todas as situações é para ontem, a gente não consegue mais esperar nada, né? A gente não consegue mais esperar a solução de um problema, a gente não consegue mais esperar pelo dinheiro que vai chegar, nem pela pessoa que vai chegar. Antes de ir, a gente liga para dizer, espere que eu estou chegando. A gente vive num mundo em que a gente se acostumou a ser imediatista, a todas as coisas estarem ao nosso alcance muito rápido. Então, qualquer coisa pela qual a gente tem que aguardar, isso causa sofrimento, né? Causa angústia, sofrimento, desespero. Tudo isso é natural, irmão, que aconteça. Nós somos falhos também e nosso Deus, Ele sabe disso, né? Nosso Deus, Ele sabe que a gente é assim. Irmãos, e eu queria chamar uma atenção para uma situação aqui. Olha, Jesus passou ainda 2 dias para poder... Ficou ainda 2 dias no lugar onde estava, né? E o 7 diz assim: depois disso, disse ao seu discípulo, vamos outra vez para a Judeia. Jesus disse que ia para a Judeia. Irmãos, o tempo em que Jesus recebeu a notícia que Lázaro adoeceu, não é? Para Jesus chegar lá, foram 4 dias. Os irmãos conhecem a história. E os irmãos, os discípulos foram argumentar com Jesus que naquele lugar ele tinha sido perseguido. E Jesus disse a eles que não se preocupassem, porque ele andava de dia, quem estava de dia estava na luz. Enfim, os irmãos conhecem bem o texto, né? Mas o que eu quero dizer aos irmãos é que no versículo 13 diz assim, mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam de repouso de sono. Então Jesus disse-lhe, claramente Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamando Dídimo aos condiscípulos, vamos também para morarmos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Irmãos, por que Lázaro morreu? Os irmãos acham que se Jesus tivesse ido imediatamente para aquele lugar, ele teria realizado a cura de Lázaro? Ele teria realizado. Os irmãos acham que se ele quisesse, ele teria realizado a cura de lá onde ele estava? Ele teria mandado o portador dizer de volta, pode ir que Lázaro já está curado. Irmão, mas Jesus tinha um propósito para aquela demora. E a gente pode chamar a atenção aqui para a morte de Lázaro. Ela aconteceu justamente pela falta de Jesus naquele momento. A falta, irmãos, ela causa mortes o tempo inteiro. Veja,
a falta de um determinado nutriente do corpo causa morte. Uma mulher grávida que não repõe os seus nutrientes, ela morre. Não é verdade? Quantas outras situações a ausência de um remédio pode causar a morte de um paciente? Quantas outras faltas, irmãos, pode causar a morte de uma pessoa? Mas a falta de Cristo, irmãos, ela causa a morte eterna. Não só a morte do corpo, irmãos, mas a morte espiritual. A falta de Jesus, ela causa a morte de uma pessoa eternamente. A morte da alma, irmãos. A morte eterna. A falta de Cristo no seu lar causa a morte eterna na sua família. A falta de Cristo na sua família causa a morte da sua família, dos relacionamentos. A falta do nosso Deus, ela pode causar muitas coisas. A falta de obediência causa muitos problemas. Então, a falta de Cristo na nossa vida causa muitos problemas. Nós temos que entender que a morte de Lázaro foi justamente pela falta de Cristo naquele momento. Pela falta de Jesus naquele momento. A presença de Jesus ali faria diferença na vida de Lázaro. Não é? Mas o texto diz que Jesus ainda demorou 4 dias para chegar lá. Não é? E uma coisa que eu quero falar para os irmãos, é que a demora de Jesus é para que nós possamos reconhecer a necessidade da presença dele. Primeiro ponto que o irmão tem que entender, que a falta de Jesus é para que nós possamos sentir a falta dele, sentir a necessidade da presença do Senhor. No momento que você se afasta um pouco de Deus, no momento que você se afasta um pouco de Jesus, se afasta um pouco da obediência, da palavra, você sente a falta do Senhor. Você sente, e às vezes, irmãos, a gente está no meio de uma angústia, de uma situação que aquilo é consequência da nossa própria desobediência. E por causa da nossa desobediência, a gente vai sentir a falta da solução das mãos do Senhor Deus. E a gente tem que entender isso, irmãos, que às vezes, no momento em que Jesus tarda um pouco em chegar com a nossa solução, é para que nós possamos clamar a Ele, sentir falta. Senhor, chega aqui, eu estou precisando do Senhor aqui perto de mim. Não é quantas vezes a gente só ora ao Senhor quando a gente está numa necessidade e algo que foge realmente do nosso controle, do nosso alcance, da nossa capacidade de resolver, não é verdade? Tudo a gente resolve com nossas próprias mãos ou na palma da mão com o celular. Mas é quando uma coisa foge do nosso controle, aí a gente clama por Deus. Aí a gente se ajoelha e ora a Jesus. Ou seja, a gente só sente falta de Jesus nos momentos difíceis da nossa vida. E a gente tem que entender isso. Por isso que às vezes a gente está passando uma situação e não sabe por quê. Né? Que a gente possa ter essa certeza de que nós temos que sentir necessidade da presença de Deus. Né? E Marta e Maria, elas tinham o diagnóstico da morte de Lázaro. Olha, o diagnóstico da morte de Lázaro, que elas chegam e dizem, é justamente pela falta de Jesus. Diz assim no 20, ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu ao seu encontro e, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Irmãos, ela mesma deu o diagnóstico. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, a causa da morte de Lázaro foi a falta de Jesus. Irmãos, a causa da morte da alma é a falta de Jesus. A causa da morte eterna da alma é a falta de Jesus. E a gente não tem se ligado, não tem se preocupado, não só com a nossa vida, mas também com a vida das outras pessoas. De quantas pessoas estão morrendo sem Jesus. A alma das pessoas está morrendo eternamente e a gente não tem se atentado para isso. Não é verdade? E, irmãos, outra coisa que eu queria chamar a atenção, assim, que falou comigo esse texto, é que o diabo, irmãos, ele é muito astuto. E ele vai querer mostrar a todo momento para nós que a presença de Deus é irrelevante. Que aquela situação com Jesus, sem Jesus, não faria diferença. Certo? Que a vontade de Deus é ultrapassada.
certas coisas a gente tem que estar atento para as setas de Satanás. A irmã Herodias sempre me diz isso, vamos ficar atentos às setas de Satanás. Eu acho interessante quando ela diz isso. Irmãos, Satanás quer que a gente pense que a presença de Deus não faz falta, não faz diferença na nossa vida. Então, que a gente possa estar atento a isso, para que a gente sempre esteja na certeza de que a presença de Deus faz sim diferença em todas as circunstâncias da nossa vida, certo? Se está bom, com Deus poderia ser muito melhor. Se está difícil, com Deus vai melhorar sim. Então, a gente possa ter essa certeza na nossa vida, né? Então, às vezes, irmãos, a falta de Jesus, a ausência de Jesus, a demora de Jesus, é para que a gente possa ter a certeza, irmãos, para que a gente se atente para isso, né? Que a presença de Jesus ela é fundamental em nossas vidas, que a gente se atente para que a presença de Jesus ela é importante, ela é fundamental em nossas vidas, certo? Outra situação, irmãos, o segundo ponto que eu quero que o irmão preste atenção nesse texto, é que a demora de Jesus é para mostrar que a última palavra é dele. A última palavra é do Senhor, certo? Às vezes, Jesus demora, a gente tenta de tudo na nossa vida e não dá certo. Quando está tudo perto de Jesus, chega e resolve a situação. Porque ele quer mostrar que a última palavra é ele quem dá, certo? A última palavra é do nosso Senhor. Não tem médico, não tem juiz, não tem advogado, não tem qualquer outro profissional que possa dar uma palavra mais eficaz do que o nosso Deus. Certo? Nós possamos ter essa certeza. A última palavra sempre vai ser do nosso Deus. E outra coisa que eu queria falar acerca desse texto, irmãos, é por que às vezes Deus não para a situação no meio, certo? Por que Deus não para a dificuldade no meio da dificuldade? Por que Jesus não parou a morte de Lázaro enquanto ele ainda estava doente? Por que Jesus não para essa pandemia agora, no meio da situação? Por que, irmãos? Será que ele não tem poder para isso? Eu sei que ele tem. O irmão conhece a palavra, o irmão sabe que ele tem. Irmãos, mas só que naquele momento, Jesus tinha a certeza de que no final o nome de Deus e do Filho seria glorificado. Não estão entendendo por que Deus não para as situações no meio da dificuldade? Por que ele não cessa o sofrimento muitas vezes? Não estão entendendo essa lógica, essa situação, esse raciocínio que eu quero que o irmão entenda, certo? Ele às vezes deixa que a ação do mal vá até o fim, irmãos. Ele poderia parar a ação do mal naquele momento, mas ele deixa que a ação do mal vá até o fim, para que no final ele chegue com todo o poder, reverta a situação e glorifique o nome de Deus. Irmão, se tocou dessa situação nesse texto, veja que ele poderia ter curado Lázaro de onde ele estava, ele poderia ter se adiantado e chegado lá antes de Lázaro morrer, mas ele não o fez. Ele deixou Lázaro sofrer a doença, até morrer, morreu, enterrou e 4 dias depois, Jesus chegou lá e reverteu a situação e glorificou o nome de Deus. E a palavra diz que através dessa situação, através desse milagre, muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas que estavam lá naquela sepultura, naquele momento, se converteram. Certo? Irmãos, outra situação que o texto nos mostra é que Jesus não age sob pressão. Não age sob pressão. Irmãos, é impossível pressionar a Deus. É impossível ameaçar a Deus. Se você não fizer agora, você vai ver o que é que eu vou fazer. Irmãos, é impossível. É impossível e nós às vezes queremos agir como menino. Né? Tem atitude de menino, não é assim o filho da gente? A gente diz que não vai dar aquele negócio, o menino se joga no chão, esperneia, não é assim? Joga o que tem na mão no chão, chora, grita alto. Não é assim, criança? A gente faz do mesmo jeito, irmão. Diante de Deus. A gente se esperneia do mesmo jeito, porque quer que Deus faça as coisas na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Como se Deus fosse um garçom que está ali com a bandeja servindo a gente a todo momento. Olha a ilusão que a gente tem a respeito do nosso Deus. E a gente tem que entender que a vontade de Deus, ela vai ser cumprida. Deus é fiel a isso aqui, irmãos, ó. A essa palavra.
Deus é fiel à palavra, irmão. E a gente tem que compreender que é impossível pressionar a Deus. Jesus não vai agir sob pressão. Não, vá logo, Jesus, porque ele está doente. Se o Senhor não for, ele vai morrer. Ó, a pressão em cima de Jesus. A pressão. O que a gente tem que entender é que Jesus ele não vai agir sob nossa pressão, sob nossa vontade, sob o nosso escândalo. Não é verdade? Não vai dar aquele escândalo, aquele piti, e vamos esperar que Jesus faça a nossa vontade. Não é dessa forma. Então, esse texto, irmãos, também chama a atenção da gente para isso. Jesus não abre sob pressão de nenhum poder. De nenhum poder. Não há poder executivo, legislativo, judiciário, pressão psicológica, emocional, nada disso que vai fazer Jesus fazer a nossa vontade. A vontade que vai ser cumprida é a dele. Nós possamos ter essa certeza, que a vontade que vai ser cumprida é a do nosso Deus, certo? Irmãos, o último ponto que eu quero tocar nesse momento é que a demora de Jesus em agir não significa que ele esteja atrasado, certo? Jesus não está atrasado, irmão. Às vezes ele está esperando que você amadureça mais um pouquinho, né? Que a gente amadureça mais um pouquinho. Às vezes aquela bênção é muito grande para a nossa maturidade. E ele está esperando que a gente amadureça mais um pouquinho para poder ele chegar e agir. Sabe, você vai pegar um carro de 100 mil reais e colocar na mão de uma criança de 5 anos e dizer, dirija. Você vai fazer isso? A gente não vai, não, porque nós somos irresponsáveis. Não é verdade? A gente tem a consciência de que uma criança não pode dirigir um carro. Você não vai pegar uma criança de 1 ano, que mal aprendeu a andar, colocar em cima de uma escada e dizer, desça. Você não vai fazer isso, irmão, porque provavelmente essa criança vai cair e se machucar. Então nós temos que ter a certeza de que o nosso Deus, ele não demora. Ele age na hora e no tempo certo. Deus tem um tempo certo para agir. E o tempo dele não é o nosso, certo? Que a gente possa buscar esse amadurecimento para que a gente possa receber as bênçãos do Senhor, certo? Que nós possamos também ter a certeza, irmãos, que as maiores bênçãos que Deus tem para nós não são as materiais, não são as sociais, as financeiras. Irmãos, as bênçãos que o Senhor tem para nós são as espirituais. Queira de Deus as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais levam você à justiça e ao reino de Deus. Quando você quer de Deus, as bênçãos espirituais, elas levam você ao reino e à justiça de Deus. Aí a palavra do Senhor Deus diz em Mateus 6,33, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Todas as outras coisas. Irmãos, peça a Deus as bênçãos espirituais, se preocupe com isso. Quando você ajoelhar no chão para orar ao Senhor, peça a Deus bênçãos espirituais, curas espirituais. Né? A gente se preocupa muito com a cura do corpo, né? Se preocupa muito com a cura desse dente que dói, dessas doenças daqui da mama, da doença aqui da barriga, do útero. A gente se preocupa muito com a doença da mente, com a depressão. Irmãos, a pior doença que pode ter sobre nós é a doença espiritual. Então, que a gente possa pedir a Deus a cura espiritual, certo? Peça a Deus bênçãos espirituais. Peça ao Senhor vitórias espirituais, vitória em cima do pecado, vitória em cima do inimigo, das tentações. Peça esse tipo de vitória a Deus. Peça a Deus esse tipo de vitória, irmãos, que essas vitórias aí, esse tipo de bênção vai lhe levar à justiça de Deus e ao reino de Deus. Aí lá, irmãos, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Certas necessidades físicas, materiais, emocionais, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. A palavra do Senhor é fiel, irmãos. Ele não mente, não. Deus não volta atrás da palavra dele. Olha, nunca ele vai tirar um ponto do que ele prometeu aqui. Nunca ele vai tirar um ponto do que ele lhe prometeu aqui. Então, se você pedir a Deus bênçãos espirituais, bênçãos que vão te levar para o reino e para a justiça de Deus, pode ter certeza, irmãos, que ele vai lhe honrar com todas as outras coisas, certo? Mas acima de todas as coisas, não busque a Deus em busca de honra, não. Certo? A honra é toda dele. A gente não deve buscar o Senhor em troca de honra, não, certo? Eu gosto de dizer assim que os nossos sacrifícios, as nossas ofertas, já devem ser em gratidão ao que Deus já fez e não buscando Deus dar mais, fazer mais. Não, irmão, deixa que Deus é quem faz. Ele já prometeu, ele disse, se tu fizeres, abrirei as portas do céu, a janela do céu. Ou seja, irmãos,
Deus ele vai fazer independente de que você mereça ou não, porque na verdade nós não merecemos. Nós não merecemos nada do nosso Senhor, certo? Mas se você for grato a Deus, irmãos, se você agir por gratidão ao Senhor, se você tudo que faz, você faz um sacrifício, faz um jejum, você faz uma ação de graça, né? Uma caridade, uma oferta em forma de gratidão a Deus, irmãos, Deus vai honrar muito mais. Não busque a Deus por causa de honra, não. Não sirva a Deus em busca de honra, não. Porque só há um lugar no trono. Só há um lugar. Não cabe mais ninguém. Não cabe eu, não cabe você, não cabe nenhum cantor. Não importa se sua voz é linda, maravilhosa, se você toca todos os instrumentos, que você dá 1 milhão de dízimos. Não, irmãos, olha, no trono só tem um lugar. Certo? A honra é toda dele. A majestade e a glória é toda dele. Então, faça as coisas para Deus, sirva a Deus em gratidão pelo que ele já fez. Pelo que ele fez o quê? Financeiro e material? Não, irmãos, pela salvação. Pelo sacrifício que ele já fez em Jesus, lá na cruz do Calvário, naquele dia em que Jesus derramou o sangue dele, por nós ali. Tudo que nós fazemos para Deus deve ser em gratidão a isso que Deus já fez, pela salvação que Ele nos deu, pela adoção que Ele nos adotou através do sacrifício de Cristo. E tudo que a gente fizer para Deus deve ser em gratidão ao que Ele já fez e não pelo que Ele vai fazer. Deixa o que Ele vai fazer por conta dEle. Se a gente não merece, mas se for da vontade dEle nos abençoar, Ele vai nos abençoar. Certo, irmãos? Mas independente de qualquer coisa, sinta-se abençoado já. Já sinta-se abençoado. Já sinta-se grato só pelo fato de Jesus ter morrido na cruz por você, certo? Então, uma coisa que eu queria dizer aqui por último. A gente reclama muito que Deus demora, né? A gente reclama muito, Deus demora, está demorando a solução. A gente reclama tanto. A gente reclama tanto, irmão, da vida. Irmão, se a gente pudesse notar tudo que a gente reclama no dia, irmão, no final do dia a gente teve tanta vergonha de tudo que a gente reclama. Então, assim, quantas coisas a gente reclama que Deus demora. Mas você tem agido rápido na hora de se arrepender e na hora de entregar sua vida a Jesus? Eu não tenho, irmãos. Com certeza, eu sou falha também, eu sou errante, sou pecadora. Mas, irmãos, Jesus chama você para você ter pressa na hora do arrependimento. Para você ter pressa na hora de entregar a sua vida a Jesus. Eu não sei se aí, quem está assistindo, se você é crente, se você não é, se você já reconheceu Jesus como Salvador, se você não reconheceu, eu não sei quem está aí do outro lado. Mas se você ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, se você ainda não correu para os braços do Senhor, tenha pressa nisso, porque o Senhor está às portas de voltar. E o Senhor pode voltar ainda hoje para mim, pode voltar ainda hoje para você, pode voltar ainda hoje para os irmãos que estão assistindo aí, né? E como Ele vai lhe encontrar quando Ele voltar, né? Então tenha pressa de correr para os braços do Senhor, tenha pressa em se arrepender, tenha pressa, ore ao Senhor, diga: Senhor, eu quero me arrepender, me ajude, eu quero me arrepender. E faça isso com o coração de verdade, que eu tenho certeza que Jesus vai colocar o arrependimento no seu coração e vai lhe dar perdão através desse arrependimento. Amém, irmãos? Tenha pressa em correr para os braços do Senhor. Que Deus assim possa abençoar cada um de vocês. Que Deus possa nos ajudar, né, a cada dia ser mais grato ao Senhor, a ter pressa de arrepender, a ter pressa de correr para os braços do Senhor, a ter pressa de servir, a ter pressa de ser fiel, né? E a não reclamar, irmãos, e a reconhecer que todas as dificuldades que a gente passa nessa vida, tem a vontade de Deus ali no meio, tem a permissão do Senhor, que no final todas as coisas vão ser para a glória e para a honra do nosso Deus, e é o que importa nas nossas vidas. Nossa vida é para ser para a honra e para a glória de Deus, quer comais ou quer bebais, seja para a glória de Deus. Irmãos, até o nosso sofrimento, até as nossas dificuldades, que sejam para a honra e glória de Deus. Consagre essas coisas ao Senhor. Consagre, entrega ao Senhor, diga: Senhor, eu estou passando por isso, mas eu consagro minha vida a Ti, Senhor. Eu consagro a dificuldade que eu estou passando, que seja para a Tua honra e Tua glória, que o Senhor não me poupe, mas que o Senhor glorifique o Teu nome no final. Ou seja, irmãos, seja grato a Deus, entregue sua vida dessa maneira ao Senhor. Seja entregue dessa maneira ao Senhor, ore dessa forma ao Senhor. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Que Deus assim possa lhe abençoar, possa abençoar o povo do Senhor, possa abençoar a nossa igreja,
todo o povo do Senhor espalhado pela terra. Que o Senhor possa derramar salvação no seu lar nessa noite. Possa derramar salvação na sua vida, cura espiritual aí na sua vida nessa noite. Vamos orar com esse propósito nesse momento. Baixe sua cabeça aí, onde você está. Se você estiver com alguém do seu lado, dê a mão, ore juntinho. Né? Se está com sua esposa aí do seu lado, seu esposo. Dê a mão aí, seu filho. Ore juntinho. Se tem alguém do outro cômodo aí na sua casa que não está assistindo o culto com você, chama a pessoa, diga, vem aqui agora, a gente vai orar para encerrar. Chama a pessoa para orar com você nesse momento, se você está com alguém em casa, mas que não está assistindo. Então, abençoe essa pessoa nesse momento com a oração. Não deixa ela de fora, não. Certo? Nós vamos orar nesse momento com esse propósito, nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigada, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigada, ó Deus, porque o Senhor tem se preocupado, ó Deus, conosco. O Senhor tem, ó Deus, falado conosco através da Sua palavra, Senhor Deus. O Senhor tem nos ensinado, ó Pai, mostrado qual é a Tua verdadeira vontade para as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós reconhecemos, Senhor Deus, o quanto somos falhos nesse momento, Pai. Nós reconhecemos, Senhor Deus, o quanto nós reclamamos, Senhor Deus. O quanto a gente, muitas vezes, Senhor Deus, tem blasfemado contra Ti, Senhor Deus. Tem, ó Deus, sido ingrato, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor. Ó Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, meu Deus. Nesse momento nós queremos reconhecer a Ti como nosso único suficiente Salvador. Nós queremos reconhecer a Tua palavra como suficiente nas nossas vidas, como a nossa Constituição maior, soberana, Senhor Deus, como a nossa lei maior para a nossa vida é a Tua palavra, Senhor. Nós queremos reconhecer, ó Deus, a Tua bondade, o Teu sacrifício, Senhor Deus, para conosco, Senhor Deus. Não que nós mereçamos, Senhor Deus. Nós somos apenas pó, Deus. Nós não somos nada e nem ninguém diante de Ti, Senhor. Ó Deus, nós reconhecemos nesse momento a Tua majestade, a Tua soberania. Teu é o poder de todas as coisas, Senhor Deus. Teu é o controle do mundo, Senhor Deus. Tudo está nas Tuas mãos, Senhor Deus. O Senhor é o princípio e o fim. Oh Deus, obrigada, meu Pai. Obrigada porque o Senhor falou conosco nesta noite, Senhor Deus. Porque o Senhor nos mostrou, ó Deus, muitas vezes, ó Pai, é necessário que o mal vá até o fim, Senhor Deus, para que no final o Senhor mostre o Teu poder, Senhor Deus, a Tua soberania. O Senhor mostra, Deus, a Tua capacidade de curar, de ressuscitar, Senhor Deus, para que nós possamos aumentar a nossa fé, Senhor. Oh Deus, como a nossa fé é pequena, Senhor. Muitas vezes nós temos reclamado, temos sentido medo, ó Deus, justamente porque não temos fé, não temos, ó Deus, crido, ó Deus, na Tua grandiosidade, no Teu poder, Senhor. Ó Deus, nos perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero nesse momento te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a orar melhor. Que o Senhor nos ensine a te servir melhor, Senhor Deus. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, que a nossa vida é para a Tua glória, a Tua honra, Senhor. Deus, que eu não estou aqui para ser feliz, eu não estou aqui, Senhor Deus, para adquirir bens, para construir império, Senhor Deus, mas eu estou aqui para glorificar o Teu nome, Senhor Deus, para pregar o Teu evangelho diante de todas as nações, Senhor Deus, para levar, Deus, conforto para as pessoas através da Tua palavra, Senhor Deus. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor derrame sobre o Teu povo nesse momento bênçãos espirituais, Senhor Deus. Que o Senhor derrame em cima de nós, Senhor Deus, o desejo de justiça, Senhor. O desejo de servir mais o Teu reino, Senhor Deus, de trabalhar na Tua seara, Senhor Deus. Ó Pai amado, eu te peço, ó Deus, que o Senhor coloque no nosso coração nesse momento a vontade, ó Deus, de ser mais justo, de ser, ó Deus, parecido contigo. Senhor Deus, de conhecer mais e mais a Tua palavra, de honrar mais e mais o Teu nome, Senhor Deus. Que nós possamos cada dia mais sumir, Senhor Deus, diante da glória, mas que a glória seja toda Tua, Senhor. Que nós não tenhamos vaidade, Senhor Deus, em fazer o bem. Assim como a gente leu aquele texto de 1 Coríntios, Senhor Deus, que sem amor, Senhor Deus, de nada se aproveitaria, Pai. Que, ó Deus, todo o bem, Senhor Deus, procede do Teu trono, ó Deus. É impossível que no homem haja algo bom, Pai. Como o próprio Jesus falou, que bom somente seria o Pai, ó Deus. Nós cremos nessa palavra, Pai. Nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, nos ensine a ser, Senhor Deus, mais santos, Senhor Deus. Nos ensine a ser, ó Deus, mais fiéis. Nos ensine, ó Deus, cada dia mais honrar o Teu nome. A não ter desejo, Senhor Deus, de reconhecimento. A não ter desejo, Senhor Deus, de ser honrado, de ser glorificado, Senhor Deus. Mas que nós entreguemos ao Teu altar, Senhor Deus, toda a honra e toda a glória.
Senhor Deus, nos perdoa pelas nossas falhas, Pai. Nos perdoa, Senhor Deus. Derrama arrependimento no nosso coração, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, todo dia nos arrepender, Senhor Deus. A palavra diz que não há um homem sequer que não tenha pecado 7 vezes durante o dia, Pai. E nós te pedimos perdão, Senhor Deus. Nos derrama, Senhor Deus, arrependimento no nosso coração. Quebrantamento, Senhor Deus. Como a tua palavra diz, que um coração quebrantado move o teu coração, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Te peço cura espiritual sobre o teu povo, Senhor Deus. Sobre minha vida, sobre meu lar, sobre meu coração, Senhor Deus. Eu peço cura espiritual, Senhor Deus. Nada mais do que isso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a nos arrepender. Senhor Deus, que nossas orações sejam verdadeiras, Senhor Deus, que o Senhor sonde com esse nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco durante toda esta semana. Abençoa todos os irmãos que vão trazer palavra, que vão trazer reflexão, Senhor Deus. Usa os teus servos, Senhor Deus, nesse momento. Usa os teus servos para falar ao teu povo, Senhor Deus. Que nós possamos voltar, Senhor Deus, dessa quarentena revigorados, mais sedentos, Senhor Deus, da tua palavra, sedentos da tua justiça, Senhor Deus, sedentos do teu reino, Pai amado. Ó, Senhor Jesus, que nada venha atrapalhar a comunhão dos santos, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor Deus, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor, Deus, tem abençoado o teu povo, Pai. Obrigado por tudo. Glorifica o teu nome em nossas vidas, em nome de Jesus, que vive e reina para hoje, todo sempre. Teu é o reino, a glória e o poder. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus, irmãos. Que Deus possa abençoar sua vida, sua família, seu lar. Siga na certeza de que Deus vai glorificar no final o nome dele. Tudo vai dar certo, irmãos. Tudo vai dar certo. Aprenda com a dificuldade. Aprenda. Aprenda com a dificuldade, irmão. Deus quer nos ensinar. Deus abençoe a sua família, seu lar. Fique com Deus. Amanhã, nesse mesmo horário, vai ter outro irmão aqui, trazendo também a mensagem, trazendo a palavra. Não perca. Compartilhe, envie para outras pessoas. Abençoe a vida de outras pessoas com esse texto, certo? Com essa mensagem, com esses louvores. Continue aí firme e forte na fé no Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe. Fique com Deus.